E chegando ao vivo para mais uma temporada, oitava temporada de Histórias com Oxo. Essa dupla não para, não para nunca. Enquanto tiver Sanhasin querendo dar depoimento, contar sua história, compartilhar sua história com o Oxo, a gente vai estar aqui querendo ouvir, querendo compartilhar com vocês todos essa raridade que é ter esses depoimentos, ter esses, né, esse compartilhar de cada um pessoal, né, com a transformação de vida com o mestre, com o Osho. Vale a pena sempre a gente estar fazendo isso. Boa noite, Sufi Abiro. Que Boa delícia noite. falar isso. Olha, estou aqui olhando as pessoas entrando, a Parita já está aqui com a gente, dizendo que não recebeu a notificação de entrada. É É, isso aí, a gente tem que meio que garimpar, o HCO tem que ir atrás, porque a gente ativa, desativa. Boa isso. noite, Kilma, fada madrinha, bem-vinda Querida, boa nesse noite, começo de Kilma. oitava temporada. A gente está esperando um pouquinho. Olha, a Git acabou de entrar. Boa noite, Git. Queridos, boa noite. Ai, que gostoso a gente se encontrar de novo aqui. Tão bom saber que vocês estão também ligadinhos aqui, vindo, né, receber essas pérolas preciosas junto com a gente, que a gente fica tão feliz, né? A gente vai interagindo aqui com as pessoas que estão entrando. A gente também está com saudade, Kilma. Eu estava comentando com a Divi agora há pouco, com a Mina. É, parece que eu hoje que estava me dando conta que a gente está começando hoje, ó, a oitava temporada, porque na real, na verdade, a gente não parou. Nós É. fizemos 3 gravações durante esse período e tem mais uma para sexta. Lindas entrevistas, lindas, todas lindas. Material muito E bom. bem-vinda, Chayane, Divya. É, a gente vai começar a dar os recados aqui enquanto as pessoas estão entrando. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Primeiro, os nossos agradecimentos, enquanto a Especiais. Mina compartilha com as nossas páginas de apoio. Vamos agradecer a nossa equipe, valorosa equipe HCO, Parita, que está aqui assistindo a gente, nos comentários também, Miguel Fine e a Catarina Lira. Essa gente fica no bastidor editando o vídeo, preparando a arte, botando legenda e conversando com a gente, tentando chegar assim no melhor do que a gente pode fazer com esse programa, né? Já esse semestre agora, mês que vem, a gente vai fazer 4 anos. Espero que a gente consiga produzir alguns eventos especiais de comemoração, porque às vezes falta a mão, né? A gente é uma equipe muito pequena e todo mundo está no corre do dia a dia, faz nas horas vagas que a gente pega para fazer esse trabalho. Então, mas dá Né? muito prazer, é muito prazeroso. E Falta a não mão e nem poder. sempre dá pé. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e disse, olha que meu filho me falou, né? Você é a única pessoa que eu conheço de internet há tanto tempo fazendo uma coisa que já tem uma consistência e tal, que não ganha dinheiro e tal. E a gente até já conversou sobre isso, né? De pagar para É, impulsionar e tal. Mas não, na verdade, para mim, o pagamento está em fazer. Então, e a gente fica completamente livre, porque a gente não tem independência de produzir conteúdo para agradar ninguém. Então, isso não é um business, isso aí não é business. Então, um trabalho para Osho, né? é, É isso, e para a gente, né? Para o Osho dentro da gente, né? né? Principalmente. E assim, é uma coisa de conectar com tanta gente no mundo inteiro que é simplesmente viciante, a gente não consegue parar, né? É.
Exatamente. Muito, muito gostoso. E assim, nos levou, inclusive, a conhecer o Sohar, que é o nosso mestre hoje também, né? É, E tudo isso, né? Tudo isso o HCO nos proporciona. Então, seguindo os nossos agradecimentos aqui desse episódio número 155, uhul. nossa oitava Obrigada. temporada. Aliás, a ideia de dividir por temporadas foi do nosso Miguelito, do Miguel É. Faim, que deu Senão a essa gente não ia ter sugestão. férias, né? Ele colando as vezes. Vamos dividir para vocês poderem ter férias. É verdade. Então, tem os grupos de Osho, as páginas de Osho no grupo, né? Grupo de Osho no Grupo Facebook. Quais são, Lívia? Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, e Nelsânias, A Nova Realidade, Felipe Siqueira e equipe. Francisco Siqueira. Fr- Perdão, Francisco, Francisco Siqueira e equipe. Isso aí. Gente, Ah, esse programa, esse trabalho, ele conta sempre com o apoio das pessoas que fazem doações, porque a gente tem custo para produzir. Então, a gente agradece aqueles agradece que muito, 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 muito. puderem dar o seu apoio. Tem gente que já faz isso há um bom tempo, que está com a gente. Muito obrigado a essas pessoas que Sim, apoiam o HCO. A Diviamina deixa nos comentários fixos do programa aqui no Facebook, ela deixa a chave Pix para quem quiser colaborar e permitir que a gente vá longe com o HCO. Então, pessoal do Pix, sabe? a gente se diverte. A gente Olha, se diverte. também nosso muito obrigado à Sanguinha, que é um grupo de pessoas que está sempre com a gente. Tem a Sanguinha do HCO, tem seus embaixadores, tem a nossa fada madrinha que está nos assistindo hoje. E também um recado importante para deixar claro, a gente não é um canal oficial do Osho, nós não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional. Isso é apenas, somos apenas um grupo de amigos que gostam de compartilhar suas histórias Olhos com fundos. Osho, né? Então, é isso aí. É isso Começamos a aí. oitava Melhor que temporada Netflix. hoje. Isso, muito melhor que Netflix e todas as outras. Olha só, é, a gente vai passar um vídeo gravado, né? A gente vai exibir essa gravação dessa entrevista. Dependendo da condição, às vezes, se o local não tem internet estável, ou se a pessoa só fala inglês e tal, nós sempre gravamos. Então, às vezes, a Histórias com Osho é ao vivo, um entrevistado falando português, ou em outras condições de temperatura e pressão, a gente faz em inglês e grava, né? Como a de hoje, que é uma linda entrevista com uma querida amiga. E importante saber se houver qualquer travamento, porque o que a gente faz depende de uma boa um bom sinal de internet, né, para transmitir a entrevista. E às vezes dá uma travadinha, mas hoje, como não tem legenda, é em português, acho que vai ser mais fácil, pelo menos porque não fica com essa possibilidade de dar algum travamento, ficar ruim de ler, alguma coisa assim, né? Mas é isso, se travar, fiquem por aí que continua. É isso? Exatamente, exatamente. Acho que falei tudo, né? E se surgir legenda, é só você desativar as legendas automáticas, né, no Facebook, na transmissão mesmo, né, porque é em português, então não precisa da legenda, mas tem as legendas automáticas que aparecem de vez em quando. Então você desativa na própria publicação. E no E final, no a final a gente gente volta para passa dar o aqui, tchau. a gente, a gente dá um oi para dar um tchau. Isso. E, gente, muito feliz de estar de volta, tá? Semana que vem tem mais e a temporada tá linda e a gente espera vocês. Tem. Até já. Até já.
Muito prazer, minha querida, bem-vinda. Obrigada. Essa é a pergunta que a gente fez para todos os convidados até hoje, né? Como o Osho entrou no seu coração, né? Então, Uhum. só de uma forma diferente a gente perguntava, mas nesse momento é assim. Então, conta pra gente, como é que foi? Bom, vamos ver como é que eu consigo fazer isso de forma sucinta, né? Porque é uma longa história. O Osho veio para mim através da minha irmã, né? Porque a minha irmã Komala, ela é 12 anos mais velha que eu. E quando ela conheceu o Osho, eu tinha por volta de 13 anos de idade, né? Então, assim, né, eu já comecei a ter esse contato com os amigos dela, né, os sannyasins, e foram pessoas que me impactaram muito, né, que eram muito diferentes, assim, de todas as outras pessoas que eu conhecia, né, até então. E, né, logo na sequência ela foi para a Índia, né, e, e também naquele momento eu perdi a minha mãe, né, entre 13 e 14 anos. E foi, sei lá, né, além de, né, conhecer o Osho e tudo isso, e todo esse universo, também me deparei assim com a morte, né, de uma pessoa muito próxima e tudo isso, né, abriu muitas questões, né, para mim, assim, foi um momento de muitas perguntas, né, muita busca. E então, né, assim, a Komala foi uma referência, né, para mim, de quase uma terapeuta, porque a gente se escrevia, naquela época a gente escrevia cartas, né? Então, eu escrevia jornais para ela, assim, falando tudo que eu sentia, e ela me escrevia, né, muitos jornais também, né, com tudo, com ensinamentos, com, né, coisas assim, para despertar mesmo, né? Então, tudo aquilo foi muita nutrição, né, para mim naquele momento. E aí, quando eu tinha 17 anos, né, eu tinha que decidir entre entrar na universidade ou eu tinha aquela opção de ir para a Índia, né? Assim, viajar para encontrar minha irmã na Alemanha, trabalhar com ela e ir para a Índia. E assim, meu coração, né, já sabia o que eu queria, né? E fui, né, com 17 aninhos, vivenciei muito, né, muita coisa diferente, né? Cheguei sem falar inglês, né? Cheguei primeiro na Alemanha, depois, né, conhecendo já a comunidade Sannyasin, que a minha irmã morava, vivia junto, né? E depois na Índia, e, e logo que cheguei na Índia eu pedi o meu sannyas, né? E, e embarquei, né, em toda a meditações, né, grupos, como eu era muito jovem, gostava muito de ir para as festas também de música eletrônica. Uau! E, enfim, fiquei uns 6 meses, né, ali e vivendo, né, assim, conhecendo, experimentando. E logo ali na sequência, eu tinha uma amiga que tocava violão, então, assim, a música sempre teve bastante presente, né, assim, na jornada. Quando eu estava lá na Índia, a gente cantava bastante, assim, em eventos, café da manhã, ah, né, festas. E eu e essa amiga decidimos ir para Holanda para poder cantar na rua, né? Aí, essa aventura, ela tem um pouco a ver com o que eu trabalho hoje, né? Porque a gente foi assim achando que tudo ia ser uma maravilha, né? Que tudo ia ser muito fácil de ir tocar na rua, que a gente ia ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama e tal. Só que a realidade foi um pouco diferente, né? E a gente chegou sem equipamento, né? Sem microfone, sem nada disso, sem amplificador, né? E cantar na rua, assim, né? Super verdes, para ganhar dinheiro, assim, foi muito desafiante e frustrante também, né? Assim, não era exatamente aquilo que, né? Não ficava tão satisfeita, assim, com o resultado da minha voz e nem com o resultado financeiro de tudo aquilo, né? E minha voz travou, né? Eu fiquei um tempão sem cantar, né? Depois disso.
E Uau. aí, enfim, né? Fiquei mais ou menos uns 2 anos ali nessa aventura entre a Índia e a Europa e tudo isso, até que eu decidi voltar para o Brasil, né? Pera, deixa eu só E entender um negocinho. sim, Como é que foi, qual o significado do seu nome? Ambika, Ambika é o nome de uma das muitas deusas indianas, né? É Deva Ambika, divina deusa. Divina Deusa. E que ano que foi isso, mais ou menos, só para a gente situar Foi em aqui? 93. 93. Nossa, Osho, movimento Osho bombando em Puna ainda, Uhum, né? Energia uhum, forte lá, tudo acontecendo, uhum, né? uhum. Entendi. E você trabalhou, só para entender, você trabalhou na comuna, você teve esses 6 meses Sim, que ficou lá, sim. Trabalhei, né, passou assim, por fiz toda a experiência. alguns nos cafés, assim, né, fazia algumas, mais, né, assim, trabalhinhos aqui e ali, e cantava, né, tipo assim, vamos fazer um show no café da manhã, e cantava algumas coisas assim, né, eu acabava cantando um rock and roll no café da manhã, todo mundo super Não. zen lá. Isso, Não. Ambica, deixa eu só entender um pouquinho. Você falou que foi para Amsterdã Sim, para cantar na rua, né? Eu tive uma experiência assim também. sim. Um dia a gente Uhum. conversa. Mas Aham. foi lá, vocês ficaram em alguma comunidade Osho ou estava cada um meio por si, assim? Foi um momento meio por si, assim, foi Hum, um momento que eu passei de desconexão, na verdade. Assim, eu me senti bem desconectada, fragmentada, né, nesse período da minha vida, que foi depois, assim, né, vendo tudo, foi importante, né, para o processo, meu processo como um todo, né, mas foi um momento de muita dúvida, muita desconexão mesmo, assim, eu não consegui me conectar com a comunidade sannyasi de lá naquela época, naquele momento. Foi um desafio, né, assim, Uau. foi uma coisa de também de, enfim, tudo que eu passei lá, assim, eu fiquei completamente sem grana, né, sem saber para onde ir, sem saber qual que seria o desafio do próximo dia, né, como é que eu ia voltar para casa, para o Brasil. Então, assim, foi tudo me fortalecendo, né, à medida que estava com essas dificuldades, até conseguir realizar, assim, né, algumas coisas, né, de fazer um negócio de velas, né, de ir para a Alemanha trabalhar com a minha irmã com velas artesanais e depois trazer isso para a Holanda e fazer meu próprio negócio lá naquela época, né, para poder ter a grana para voltar para o Brasil, né? A minha história recomeçou, né, com o Sanias depois que eu voltei para o Brasil, né? Que foi quando eu cheguei e antes, né, antes de eu ir para a Índia com 16 anos, eu tinha bastante conexão com a Chapada dos Veadeiros, né? E quando eu voltei para cá, eu já sabia da Lua, né, da comunidade Lua. E fiquei sabendo e assim, uma das coisas que estava me chamando era ir para lá, né? Então a primeira coisa que eu cheguei, a minha irmã veio também e ela conhecia o Sargan, né, lá de Puna. Então, a gente foi para lá, né? Foi para a Lua para poder trabalhar. Eu fui trabalhar na cozinha para um grupo de permacultura na primeira entrada lá. E desde que eu cheguei lá, não saí mais, né? Fiquei lá 7 anos, né? De vivendo lá e fazendo os grupos de meditação e trabalhando, né? Sendo uma das pessoas que ficava recebendo, né? Todos os grupos. Me conectei com vários sannyasis, assim, que são bem família para mim hoje, né? O Nadishi, a Taruno, Marga, né? Que passou bastante tempo lá. E foi uma fase muito especial. E encontrei também, né, uma pessoa que foi bem importante para resgatar minha voz, assim, que foi a Yatra, né, que é madrinha de ayahuasca, né, uma sannyasi também. E ela apareceu, ela chegou na Lua, né, em um certo momento, e a minha conexão, né, com ela foi bem forte, e a minha conexão com a ayahuasca também foi bem forte, e abriu a minha voz de novo, né? A partir desse momento, comecei a cantar de novo e não parei mais.
Que E linda, que linda. Fala, Bi. não, eu perdi um pouco o fio da temporal, assim. E teve a coisa de ir para a Alemanha encontrar com a mala e depois a Holanda. Quando é que entrou a Índia? Eu fui para a Alemanha trabalhar, né, para fazer minha grana para a gente ir para a Índia, né? Então eu saí do Brasil, fui para a Alemanha, fiquei uns 3 meses lá e depois fui para a Índia e passei 6 meses na Índia. Tá, Depois da Índia, fui para Amsterdã, né? Fiquei lá um tempo e depois, nesse período que eu estava em Amsterdã, eu dei uma ida uns 2 meses para a Alemanha, né, para trabalhar com a minha irmã de novo, e depois eu voltei para Amsterdã para fazer esse meu negócio, né, de velas, que depois disso eu já voltei para o Brasil. tá, agora fechou. Uhum. Quando você foi para a Índia, isso foi que ano? Você lembra? 93, ela disse. 93. 93, tá, acho que ela falou antes, né? Uhum. Lá você cantou? Como é que estava isso? Você falou Ela que a falou que voz, que ela a voz cantou. abriu, que a voz abriu com a ayahuasca, mas antes em Puna, como é que era? Ah, sim, isso era, a minha voz travou em Amsterdã, né? Quando Não, eu em estava Puna em você Puna, eu falou, estava né, cantando, assim, do estava tudo rock and roll. fluindo, né? É, assim, né, né, eu acho que o que aconteceu lá em Amsterdã foi porque, de repente, a coisa de você começar a querer cantar, né, num nível profissional, e é bem competitivo, né, e assim, tem toda uma pressão para você ser, assim, muito bom, né, e assim, e eu não, naquele momento eu não era tão boa assim, né, eu tinha uma voz boa, eu gostava muito de cantar, mas, né, era competitivo, eu tinha que melhorar. Eu não sabia muito bem como navegar, assim, né, com isso naquele momento e assim, a frustração me fez bloquear minha voz, falar não, isso não é para mim, né, não vou cantar, vou fazer outras coisas da vida. Então dei aquela travada, né, assim. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, né, que essa minha conexão com a ayahuasca que abriu de novo, né, que floresceu a minha voz, assim, de abrir mesmo, né, os canais. E aí surgiu um monte de coisa a partir disso, né? Ah, nossa! É, aí, sim, toda a história da Lua foi uma aventura, né, assim, só de estar na Lua, né, num lugar bem selvagem, não sei se vocês conhecem lá, né, Só sem história. eletricidade, muitas histórias, né? Muitas pessoas assim circulando por ali também, né? Então assim era um lugar que muito louco porque você estava assim no meio do mato, mas assim vinha gente do mundo inteiro e, né? Fizemos muitas conexões, né? Assim, a Yatra foi uma dessas conexões fortes, né? Assim que duradouras também, né? Foi uma conexão que virou assim uma família mesmo, né? Tanto que a minha banda, né, hoje em dia, a gente continua com esse trabalho de ayahuasca, né? E a gente tem uma banda, a gente compõe músicas, né? A gente tá junto desde o ano 2000, né? Com o meu companheiro hoje, que é também parte da banda, a gente se conhece desde que eu cheguei na Lua, né? Desde 96. Uau! Permaneceu, né? Ficou o pé e Uhum, foi. Que sim. lindo. E Uhum. que mais? Conte, conte. Ai, deixa eu ver o que mais. Onde Tá, que a gente estava? eu dei uma espiada no seu website, ali tem coisas de aula Sim. de canto, tem o trabalho muito conectado com a natureza, me parece, a questão Uhum. do canto, né? Fala um pouco pra gente disso. Então, assim, a minha história do canto, né? Como é que ela chegou? Aliás, chegou a ser isso, esse trabalho que ele é, né, hoje em dia, né? Porque a maneira, né, como a gente trabalha com a ayahuasca, que a gente aprendeu com a Yatra, né, é muito através do canto, é muito através da música, né? E
muito conectado com a natureza, né? Porque também quando a gente está consagrando com a ayahuasca, a gente está se conectando assim com o reino vegetal, né? Também com, né, todas essas coisas da natureza, né? E a gente nessa jornada, né, de 20 e tantos anos, né, juntos, ahn, sempre fazendo a cerimônia, sempre cantando, mas eu não tinha tanto consciência da minha voz, né? Eu cantava muito, muito mesmo, assim, né? Vários dias, várias horas, assim, de cada vez que eu cantava. E o que que acabou acontecendo foi que de eu não ter tanto cuidado com a minha voz, né? Eu já fumei cigarro, assim, na época da minha vida, né? Não, não me hidratava tão bem, não tinha alguns cuidados com a voz, né? E chegou um momento, ali por volta de 2015, que a minha voz colapsou, né? Assim, eu perdi a Ai, voz, eu não vinha, né? Assim, deu ai. alguma disfunção muscular, né? Assim, Uhum. no meu aparelho vocal, que a Sim. voz não vinha nem até para falar era difícil, né? Até para conversar eu perdi o fôlego e tal, né? Então, foi muito desafiador, porque para mim era assim, a minha vida é cantar, né? Então, não poder cantar, é assim, eu ia para cerimônias assim, dava vontade de ficar chorando na cerimônia inteira. Mas comecei a buscar, né, ajuda. Comecei a buscar é, né, fonoaudiólogo, né, vários especialistas para poder entender o que estava acontecendo, porque naquele primeiro momento eu nem sabia, né, o que que poderia ser. Então eu descobri uma disfunção, né, nas minhas pregas vocais. As minhas pregas vocais elas não tinham tônus suficiente para fazer o fechamento que precisa para a voz ser produzida, né? E então assim, outro fator também que na Lua, né, lá desde que eu cheguei, né, em 96, 97, eu comecei a me apaixonar por yoga, né? Fiz, inclusive, vários treinamentos, me tornei professora, né? E o corpo humano, assim, né? Depois, lá pelo ano 2000, eu comecei a fazer um treinamento de Pilates, né? Uma formação. E eu sou muito apaixonada, assim, né? Pelo corpo. E como é que a gente pode modelar, a gente pode... Como é plástico, né? Toda a nossa estrutura. E com constância, né? A gente tem a capacidade de reestruturar uma postura, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada, assim, pelo movimento, né, pelo corpo. E aí, quando eu estava com essa disfunção, né, nas minhas pregas vocais, eu comecei a fazer esse tratamento com a fonoaudióloga, né? E era muito, assim, eram exercícios, a gente estava trabalhando músculos, né? A gente estava trabalhando respiração, a gente estava trabalhando abdômen, estava trabalhando, né, assim, várias coisas para poder trabalhar, reabilitar essa estrutura vocal, né? E eu comecei a ficar muito curiosa, né, com isso, porque eu comecei a ver que estava fazendo efeito, sabe? Eu comecei a ver que a minha voz estava voltando e, de repente, que a minha voz estava melhor do que ela era antes, né? Então, eu queria me aprofundar nesse conhecimento, né? Assim. Eu fiz também inúmeros treinamentos vocais e entendo um pouquinho disso tudo que você está falando, com certeza. A consciência do inferno, né, do aparelho vocal faz toda a Uhum, diferença e, e toda uhum, a segurança, principalmente, né? Porque a voz é uhum, finita, né? Você viu uhum, ali um sério risco, né? uhum. Eu sou casado com uma preparadora vocal, né? E É, essas Aham, coisas que você estava descrevendo, ela trabalha muito, assim, que legal. é. uhum. Bora lá. Então, aí eu comecei a né, assim, a estudar, mergulhar nesse universo, né? E cada vez, né, assim, é um universo meio que você não para nunca, né, de aprender, né, tem tantas fontes, assim, né, dessa ciência, né, e tantos professores com leituras diferentes, assim, dessa ciência, né, que eu realmente gosto, eu sou apaixonada. E eu percebi que com esse trabalho, né, de muscular,
né? Eu pude reabilitar minha voz, eu pude aprimorar essa voz, e mas eu fui vendo que tinha o buraco era mais embaixo, cada vez mais que eu ia, né, me expressar, eu percebia que não adiantava também só entender de técnica vocal, né? Tinha outras coisas assim que aconteciam que na hora que eu ia me apresentar, por exemplo, às vezes, por mais que eu entendia tudo, né, como é que fazia, apoio, postura, respiração, tinha coisa que às vezes me travava, né, me deixava nervosa, me deixava acanhada, a voz ficava meio trêmula, né? Então tem também tantos outros aspectos, assim, né? Coisas assim, às vezes, que veio lá da infância, né? Padrões emocionais, coisas assim que de trazer consciência, de entender, né? Assim, né? Essa coisa de uma exigência, né? De ser perfeito, né? O que que o outro vai pensar se eu não fizer a coisa perfeita e tantas essas exigências, né? E tudo isso pode ser mais leve, né? Se a gente trabalha esses aspectos assim, com meditação, com respiração, com consciência, com investigação, com ressignificar, né, assim, as coisas e entender, assim, né, que essa voz também, além de ter que ser uma coisa bonita, né? Que ela pode ser uma coisa que está a serviço, né? Que a gente pode estar assim, né? Com essa voz doando, né? Isso que nós somos através dessa voz, né? Então, assim, é uma jornada assim que a cada vez eu vou realizando coisas com essa voz. É uma paixão. Ai, coisa linda, cantando a vida. E fala um pouquinho do seu trabalho. Então, eu trabalho, né, assim, eu atendo, eu fiz, assim, por um tempo, grupos, né, assim, mas passando para as pessoas, assim, uma jornada de entender o corpo como um instrumento, né, e hoje em dia eu estou focando mais em aulas particulares, né, então, eu ajudo, assim, as pessoas a entenderem o seu instrumento, né, a acessarem, né, mecanismos para poder otimizar, né, a voz, tudo isso, né, todos esses elementos fisiológicos, né, para poder otimizar essa voz. E também, às vezes, assim, vamos indo, depende muito da pessoa, né, do que ela está buscando, né? Algumas pessoas, elas têm travas que são mais fisiológicas mesmo, né? E outras pessoas, elas têm travas, assim, que está muito na mente, né? Que está muito, assim, nas crenças, nas coisas que ela carrega. E, às vezes, a gente trabalha desse nível também, né? Isso é legal E... porque você faz isso a partir da sua própria experiência, né? Quando É, você experimenta curar a própria voz e até melhorar, é, como você é, referiu, você pode ajudar outras Uhum, pessoas com a mesma é. coisa, né? É bem legal. uhum, uhum. E, assim, agora mesmo eu estou trabalhando, assim, em criar um curso online, né? Que é toda essa jornada, né? Que é a mandala da voz. A mandala da voz como eu concebi esse nome, né? Foi através da ciência da simática, né? A vibração do som que manifesta a matéria, né? Não sei se vocês já viram Sim, assim algumas vídeos desses assim que Sim, o som vai fazendo mandalas, sim, 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 tem a sim, sim, vibração do som, né? sim. tem. Tem na água também, né? Na Tem água, Na água, areia, sim. né? areia. Areia, Uhum, é, uhum. Então, assim, é muito incrível, né? Assim, que é uma vibração, né? Isso que a gente produz no nosso corpo é essa vibração. E é uma vibração que ela é produzida pelo nosso corpo, né? E esse corpo, ele é esse instrumento fisiológico que tem, né, né? A gente usa o apoio, as ressonâncias, mas também é um corpo que tem histórias, né? Que tem emoção, que tem
um passado, né, que tem, né, mil e uma coisas que vai interferir nessa vibração, né? Então, né, a intenção, né, que a gente põe também nessa vibração, né, igual aquelas mandalas de água, né? Tudo É. isso é a mágica assim da nossa voz, né? Ah, que lindo. Uhum. Você continua em Alto Paraíso? Continua no Alto Então faz o Paraíso. trabalho todo aí. Faço trabalho aqui, presencial, online. Tá, entendi. Ah, que chique, né? Tem que ir até aí para fazer o trabalho com você, vai. Ah, mas Que faz lindo. online também. Também, Mas aqui é também. mais gostoso. Presencial é mais É, gostoso. aposto que sim. Sim, ela fica falando, eu fico lembrando da entrevista com a Manico, que faz um trabalho com as mulheres, com voz também. E a música, para mim, no Osho, sempre foi uma coisa que me tomou de tudo, assim. Vai em vários níveis, em vários ambientes, e é uma coisa que acompanha a gente mesmo, né? Uhum, Como seria a vida sem música? Para mim, inconcebível. Então, eu uhum. acho que ela é muito vital. Eu sempre lembro de uma fala do Osho de que a música é a coisa mais próxima do silêncio que tem. E- também tem a minha banda, que é muito, eu sinto assim, muito feliz assim com a minha banda, que quando a gente está junto, assim, é uma sintonia. O nome da banda é Mantric Mambo. E a gente tem alguns projetos, assim, a gente tem algumas músicas lançadas no Spotify e Ai, no que iTunes, legal. né, nessas plataformas. Mantric Mambo. Olha, que interessante. Tem coisa no Super YouTube nome. também? Tem coisa no YouTube, e tem no YouTube também, tem Ó, um videoclipe, e a gente, é tudo composições nossas, né? E assim, né, cada um de nós assim compõe com um sabor único, né? E aí quando a gente vai musicar tudo junto, né, vai lá as guitarras, a flauta, o tambor, assim, uma coisa com bastante mambo, Que bastante legal. swing. Que ah, delícia. que maravilha. Então, canta para nós? Canta mais uma? Ai, vamos lá. Canta mais Então, uma, mais né? Sim, assim, duas. é aquelas coisas, igual eu tava falando, né? A gente sabe tudo de técnica vocal, mas às vezes aí vem, assim, uma situação que a gente fica, assim, exposta a dar aquele nervosinho, aí a gente... Ai, que lindo. Faz parte. É, eu vou caminhando com fé, sigo nessa missão, louvando tudo que é sagrado com os meus pés no chão. Me firmo na força do vento que sopra além. E vou balançando nas ondas no eterno vai e vem. E ando na terra a cantar, me banho nas águas do mar. Olhando o horizonte, recebo minha mãe Iemanjá. E olho as estrelas no céu, a lua e o sol a brilhar. Magia que faz o infinito se manifestar. Me entrego na dança da vida com satisfação. Dançando com tranquilidade neste furacão. Tudo vai passando aos olhos e aquilo que fica é a essência divina que faz essa vida bonita. Virando os olhos para frente, mantendo focada a mente no mistério que faz o universo florescer. Vivendo o momento como é, com as cores de Oxumaré, deixando que a vida nos faça um instrumento divino. Mamãe Jurema, chega aqui nessa morada, abençoar esta jornada, confortar este viver. Seus 7 flechas que nos dá a direção, ele ensina, segue em frente, com amor agradecer. Que chique essas histórias com Osho, com música linda. Uau, que letra! Que linda, que linda. Parabéns, parabéns mesmo. É uma música sannyasi, né? Com a temática também
do candomblé, É, né? tem um pouco de sannyasi. Bastante de sannyasi, a Essa essência aí tem. total. Linda, Mas linda. né, assim, eu sinto que o Osho, ele abriu muitas portas para mim, né? Uma das coisas, né, começou lá e aí abriu com a questão aqui da lua, né, que foi me fortalecendo, né, foi me empoderando, foi me trazendo, né, para mim, né, para dentro. E depois disso veio a ayahuasca, né? E também fiz muitos processos fortes, né? Teve uma época que eu embarquei bem profundamente nesse processo do Miracle of Love, na Califórnia, né? Que foi aquele movimento que surgiu o Path of Love depois, Sartori, né? Esses processos bem fortes assim. Então, tudo isso, né, aquela bagagem, né, que vai ficando tudo assim, né, aqui dentro aí, vai se manifestando aí em projetos, né, de vida. O Osho nos trouxe a possibilidade de autoinvestigação e Uhum, isso resolveu um monte de questões que a gente tinha uhum, e abriu um monte de perspectivas para o mistério da vida e para a uhum, meditação e para o que realmente importa, né? Que é essa uhum, profundidade em nós mesmos, né? Então, uhum. que Ele, lindo. mos- ele mostrou, assim, né, o Osho mostrou muita coisa, mas, assim, também eu percebo, né, que eu tive que, eu ouvi aquilo, tive que me perder bastante também, para poder encontrar, sabe? E assim, cada vez, né, assim, sei lá, ultimamente mais e mais tudo vai fazendo mais sentido, né? A meditação, tudo. Enquanto você estava cantando, eu enxerguei a Bethânia cantando essa música, sabe? Eu achei a cara dela, assim, a cara dela, porque É essa verdade. coisa, e tem um toque Osho, né? Como a Divya falou, mas tem outra coisa, tem a ayahuasca e tem os orixás, que é muito da Bahia, né? Essa coisa é muito da Uhum, Bahia. Então, eu, uhum. eu disse, olha, ou o Caetano ou a Bethânia, um dos dois, porque cara deles, Linda linda demais. demais. Ah, vamos lá. E no balanço, e respira profundo, navega nas ondas do mar, vai correr manjar, com a fosforescente luz das sereias lhe acompanhar, o cavalo marinho abrindo os caminhos no seu galopar. Tá caindo chuva de rosas, tá brilhando o sol sobre o mar. Suave espuma branca, rainha das águas é manhã manjar. 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 Eva, que delícia! Viva as cantoras e cantores. É isso, gente. Assim, né? Se for escavucar mais, sempre tem mais coisa, né? Mas eu acho que basicamente. Linda. A gente sempre encerra a nossa entrevista com uma pergunta espontânea, que é uma palavra para Osho. Gratidão. Gratidão infinita, assim. Coisa linda, minha querida, muito bom receber você aqui, receber seus Obrigada por me encantos, receber. seus cantos, seus encantos. Prazer. Prazer. Prazer nosso, muito obrigado. Obrigado Beijo, e beijo. um super beijo na Comala. Tá bom, queridos. É, querida, beijo, Kumala. Eita.
coisa mais linda, né? Estava aqui dançando. Começo auspicioso. Já com a Começo cantante Andica, auspicioso. querida. Um beijo Nossa, para que floresta você. linda, né? A gente foi catar o Osho na Que floresta. cachoeira, hein? No final, né? O Catamos o coração Osho mesmo. na É. floresta, né? Na Meus queridos, floresta minha da sanguinha Chapada linda. Diamantina. É, gente, semana que vem tem mais. Agora não para. Hum, Para, não parar. Para, não para. Até terça que Valeu. vem. Um beijo, cheio de saudade. E a gente se encontra já já. Até já. Beijo, beijo, beijo.